Sejam bem-vindos ao Sede Demais, um podcast de compartilhamento de boas práticas. E hoje nós temos convidados especiais para falar de saúde financeira. A gente que vem falado de saúde emocional e não tem como deixar o dinheiro de fora desse assunto. Para mim, em particular, é um assunto muito difícil, porque eu não tive uma educação financeira escolar e fui aprender, e estou aprendendo a lidar com dinheiro hoje, aos 41 anos. A Angelita Camargo, ela é assessora financeira e hoje ela veio até aqui para falar um pouquinho pra gente de como a vida pode ser mais fácil se a gente se organizar. E ela trouxe 2 clientes que já exercem essas práticas e elas vão contextualizar tudo que a gente vai aprender aqui hoje com a Angelita para que a gente possa se colocar nessa situação e ver que não é difícil se organizar financeiramente e levar uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. Sejam bem-vindas. Obrigada. Olá, bom dia. Eu quero agradecer, a oportunidade e o momento e agradecer a presença de vocês. Estou diante de 3 mulheres incríveis, maravilhosas. E o intuito desse bate-papo de hoje é mostrar leveza, é mostrar clareza, é mostrar que a vida financeira organizada e planejada, ela é mais fácil e ela é mais barata e ela é uma delícia. Ela só te traz oportunidades. Angelita, elas são boas alunas? Olha, eu quase as demiti. A Luli e a Vivian vão se apresentar, né? A Luciana, que eu chamo carinhosamente de Luli, ela foi minha cliente de pessoa física. Então, assim, ela vai contar um pouquinho da história do que ela viveu comigo, mas assim, ela agendava, ela desmarcava na última hora, ela não fazia as tarefinhas de casa, ela me boicotava, até que eu peguei ela no laço. E deu certo. Deu certo. E a Vivian, que eu também carinhosamente chamo de miguinha, eu trabalho para ela no formato de pessoa jurídica, que depois a gente explica os 2 formatos. E hoje eu atendo ela também como pessoa física, aí também planejando e organizando as finanças. E aí na pessoa jurídica, ela é maravilhosa. Assim, se eu tivesse todas as empresas que eu atendesse e fosse igual a empresa dela, seria fantástico, porque lá eu acabo sendo uma segunda auxiliar administrativa e uma auditora, mas pessoa física. Pensa uma pessoa que adora bater uma perna no supermercado. Fazer que não entrega os extratos bancários. Também dá uma boicotada na minha pessoa. Tô quase demitindo. Mas ela não consegue ficar sem mim. Mas é o meu mal necessário. E você se apresente pra gente começar. Então, meu nome é Angelita, a fantástica. Angelita demais da conta. Angelita demais da conta. É brincadeira, gente. A pão dura ou não? É verdade. Sim. Não. A controvérsia. Eu também acho que não. Não, mas não mais. Não mais. Meu Deus, Mas a como gente vai era falar antes. sobre isso. É porque é um perfil financeiro que eu tenho. Sim. Então, hoje eu faço assessoria administrativa e financeira para empresas. Então, eu vou até a empresa, eu verifico as necessidades, e aplico, um roteiro administrativo, financeiro, alimento um software, gero relatórios e ensino esse empresário a fazer essa gestão. Então, é um cursão intensivo na prática. Você não vai e ensina, você vive isso durante o dia. Eu faço os 2. Eu vou, faço, mostro como deve ser feito e ensino por quê? Para que esse empresário não precise mais de mim. Fique Se independente. precisar, tudo bem, que é o caso que eu trabalho na empresa da Vivian, que é um segundo auxiliar administrativo. É uma rotina, financeira. Isso para o seu trabalho jurídico. E o físico? O físico. Que no caso é a Luli, por exemplo. Isso. O físico eu faço atendimentos de 1h e 20 Por semana? Por a critério do cliente. Eu tenho cliente que é uma vez por mês, tenho cliente que é
cada 15 dias. Por quê? Como ele vai trazer a história dele com o dinheiro, a gente vai montar, personalizar o atendimento a ele, então eu vou dar alguma tarefinha para ele aplicar em casa, porque o intuito da educação financeira é que ele aprenda e ele não precise mais de mim, para que ele quebre essa chavinha que ele está com dificuldade e dê andamento na vida dele com mais clareza, com mais inteligência. E eu acabo não só atendendo pessoas endividadas, pessoas assim que não vê para onde o dinheiro está indo. Eu recebo e aí eu não estou endividada, eu não estou devendo para ninguém, mas eu não sei para onde foi o dinheiro. Poxa, a pessoa me chama para ir para a praia e eu nunca consigo ir porque eu não tenho uma reserva. Ou existe até casos assim de você não movimentar o seu CPF, porque sempre tem alguém te auxiliando a isso. E, de repente, você precisar. Então, é você administrar as suas finanças e a sua vida, né? Muito legal, né? Muito. E é maravilhoso quando a gente vê esse cliente transformando um cenário positivo, sabe? Quebrando padrões, quebrando comportamentos repetitivos, crenças, Sim. que aí é um pouquinho do que aconteceu com as meninas, que eu quero que aí elas falem por si só, né? Bom, posso me apresentar então? Deve. Meu nome é Luciana, eu trabalho como advogada. Conheci a Angelita em 2019, nós nos conhecemos na academia, numa outra virada de chave da minha vida também, de autocuidado, enfim. E assim, como você disse, Elaine, eu também não tive educação financeira. Pouco se era falado em casa sobre, e na escola muito menos. Então, assim, não era algo que era comum, né, da gente entender, da gente conhecer. E aí, eu realmente fui pra ela num cenário, assim, desorganizado, muito desorganizado financeiramente. Eu não tinha estratégia financeira nenhuma. Eu gastava tudo que eu ganhava. Endividada, não. Endividada, não. Mas eu gastava tudo o que eu ganhava. Não, eu acho que eu tava semi-endividada, assim. Vou me expor, gente. Já estou me expondo. Sirva de exemplo. Isso. Porque eu sou um case de sucesso, acredita? Então, tudo bem, posso falar do antes. Eu era desorganizada financeiramente, não tinha estratégia financeira nenhuma, porque, de fato, isso não fazia parte do meu cuidado como um todo na minha vida, a minha vida financeira. E aí, eu me lembro da Angelita, no primeiro encontro, assim, ela me trouxe uma pergunta que eu falei, putz, ela me falou assim, como que é a sua relação com o dinheiro? Como é que, né, desde a infância? E aí, eu fui buscar isso, porque eu nunca tinha respondido essa pergunta. E aí, buscando, eu pensei assim, inclusive sobre as crenças que são nos colocadas, né? Eu sempre ouvi muito da minha família, assim, mas a Luciana é muito gastona, mas a Luciana não poupa dinheiro, ela não sabe guardar, ela gosta de comprar. E eu acabei, claro, sob a minha responsabilidade, mas assim, validando isso, desde sempre. E aí era um estilo de vida mesmo. Eu não tinha o exemplo e eu não tinha o conhecimento. Então, eu acabava me levando e nenhum reforço, né? Porque exato. Vou ser diferente disso. Exato. Tá sempre alguém te falando, você é gastona. Justo. Isso judia. Judia. É real. E aí, fazendo a consultoria com ela, nós nos encontrávamos semanalmente. Não é gostoso, gente. Não é algo fácil, não é algo, nossa, que delícia. Eu vou fazer uma consultoria de reeducação financeira. Então, é assim, é você startar do zero, recomeçar, aprender para criar novos hábitos. E hábitos que não são conhecidos e não são gostosos, né, de serem feitos. Mas, então eu me boicotava, realmente, como ela disse, eu desmarcava as reuniões. Não enviava os extratos. Não enviava os extratos. Achei que era só eu. Não enviava. Como assim? Enviar extratos, gente? Na real, assim, era fazer a planilha. Você tem que pôr todos os seus gastos na planilha, porque eu não tinha nem planilha financeira. Então, assim, todos os gastos. Eu me lembro da gente colocar, por exemplo, assim, sabe quando você doa, assim, no semáforo? R$2, R$5.
colocar na planilha. Mas e aí, como que anda com a planilha para, por exemplo, parou no farol, deu uma moeda de... Não, então, Anota. você tem que alimentar no final do dia. Eu pelo menos fazia isso, quer dizer, Tentava fazer isso, mas assim, falhava. Até que um dia em uma reunião, ela me falou assim, eu falei assim, não fiz a planilha, não alimentei. Ela falou assim, tudo bem, a maioria dos seus gastos é no débito, né? Então, abre aqui seu extrato do banco. E aí foi onde ela me pegou mesmo. Uhum. E aí, a hora que eu passei a ver aonde eu ia os meus gastos, para onde eles iam, é algo absurdo, assim, que a gente começa a ver. Por exemplo, na padaria eu gastava R$400 mensal. É muita coisa, gente, para você gastar na padaria, entendeu? Mas aí você não vai vendo para onde vai indo. Se você não anota e não Exatamente. soma, não E é de pouquinho, né? E é de pouquinho, justo. Os 400 é 10, 20, 25, vai indo assim. Bom, e aí, assim, hoje eu acho que consigo ter uma estratégia financeira. Passei de endividada a investidora, aprendi a investir. Eu não tinha, na época, colchão financeiro, que é a chamada reserva de emergência, né, que eu gosto de nomear como colchão financeiro. Imagina, não tinha, era tudo que eu ganhava ia mesmo. E assim, eu tô num novo momento da minha vida que há menos de um ano eu me tornei autônoma. Eu trabalhava CLT por muitos anos e há menos de um ano agora eu mudei para autônoma. E eu comentei já com a Angelita que hoje, autônoma, não tendo mais aquela certeza todo mês do meu salário ali, então eu posso contar com aquilo, hoje eu sou muito mais organizada e eu consigo fazer muito mais do que eu fazia antes. Uhum. Porque realmente é mentalidade, é estratégia, é conhecimento, né? E, Luli, você acha que mudar para ser autônoma, essa oportunidade, ela de fato ela aconteceu e você conseguiu se encorajar justamente porque você já tinha essa clareza financeira, senão pode ser que ainda poderia ser um sonho que você estaria adiando ainda. Sim, com certeza. Eu procrastinei isso por muitas vezes, mas porque eu gostava da segurança ali. E eu só pude dar esse passo, eu acho, é o que a gente comentou, eu fui preparada para isso. E entre a minha preparação, teve sim essa reeducação financeira, teve essa mudança de mentalidade em relação ao dinheiro, em relação à minha vida financeira mesmo, porque nós somos um todo, né? E a vida financeira, ela faz parte desse todo. E assim, por muitos anos, durante a minha vida toda, eu não a priorizei. E com certeza, essa virada de chave fez com que eu conseguisse realizar esse sonho de ir para a carreira autônoma. Ô, Luli, e aí você tinha falado que os encontros eram desconfortáveis. Sim. Eram desconfortáveis porque estava mostrando um comportamento que prejudicial. Ela veio para mudar, porém ela tinha que ajustar, ela tinha que fazer outras escolhas para isso, né? Justo. Porque assim, eu brinco, tem hora que eu dou umas mordidinhas. Mas o atendimento, ele é muito acolhedor, ele é personalizado para a pessoa. Por exemplo, o registrar gastos no primeiro momento é porque eu preciso identificar, e a pessoa precisa identificar o que está acontecendo na vida dela, como que ela está usando. Pra onde está indo o dinheiro, né? Para onde Se tá que sumindo, tá indo, pra algum lugar. né? Aí eu ofereço para o cliente assim, olha, você se dá bem com o quê? Com caderno? Com aplicativo, com planilha. E aí a pessoa escolhe e aí eu vou adaptar aquele registro de informações para a pessoa, né? Só que aí você falou que era super desconfortável. E agora? Tá tendo um podcast falando sobre assunto? Com sorrisão. Exatamente. Dias de luta, dias de glória. Vale a pena a dor. Fui convidada para participar do podcast de saúde financeira. Não, realmente, assim... Revolucionário. Foi. Era desconfortável, gente, mas assim, necessário. Muito necessário. Faria tudo de novo, do mesmo jeito. O atendimento, de fato, essa coisa personalizada, ela entende, ela ouve a gente, né, Vivian? Então, eu me lembro que pra mim, sair de um descompensamento completo para ir para uma restrição completa, não ia rolar. E ela entendeu isso, sabe, assim, então ela... Isso que eu ia perguntar, porque eu acho que deve ser tão difícil, porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da padaria. Sim. Se eu gastava R$400 na padaria, é porque eu amava tomar café da manhã, por exemplo, em alguns lugares.
E aí não é começar a pensar em outras coisas para se fazer, outra organização, né? Ou comprar e tomar em casa, ou o que eu vou fazer então para eu conseguir não gastar no caso esses da Luciana, ela adorava a padaria, ela adorava o café, ela adorava a esteticista, ela adorava sair na quinta, na sexta, no sábado, no domingo pro barzinho. Sim. Então, Meu Deus. Sim. Aí a gente tem que fazer uma escolha, né? Não é que ela ela vai gosta mais. deixar de sair. Uhum. Será que de repente você, em vez de sair quinta, sexta, sábado, domingo, você não pode sair na quinta e no sábado? Será que fazer uma reunião com fazer os escolhas amigos não melhores. fica mais barato Sim. do que ir num barzinho? Sim, justo. Sabe? Eu aprendi a fazer melhores escolhas. E assim, e aí é até mais gostoso, porque aí você tem as compensações e elas são mais prazerosas mesmo, né? Então, tipo assim, se você vai todos os dias tomar café, você acaba que aquilo você incorpora na sua rotina. Agora, se você vai de vez em quando, é outro gostinho. É mais E legal. aí você pode até dar o prazer de ir em um lugar mais diferente, legal, mais encorpado. é. Pode até aqui. Se aquele cafezinho ia ser naquele dia R$15, ela pode ir no final de semana. Se ia ser na Almira me patrocina. É. Porque na Almira Ah tinha lá. muito, né, amiga? Ai, falei. E ela não paga todo dia, Dá olha pra só, ser em 15 outra, vezes dá pra 7. ser em Aí outro ela lugar. ir uma vez só, ela pode se dar o luxo de tomar um café num lugar mais encorpado, mais Sim. bacana, não desmerecendo qualquer Mas estabelecimento, por variar, favor. né, os lugares. Variar os lugares, pagar até um pouco mais caro, né? Se permitir. Sim. De repente, no domingo de manhã, acordar cedo e tomar café da manhã em outra cidade. Sim, demais, já fiz Que isso, delícia. fica muito mais legal. E eu lembro só de, assim, é necessário, gente, a gente mudar comportamentos, porque, por exemplo, um comportamento que eu mudei, eu parei de seguir, por exemplo, em rede social, loja, porque é uma coisa que a gente é muito estimulado hoje ao consumismo também, né? Então, tem a questão da nossa personalidade, que já vem e, às vezes, é bem influenciada pelo meio que a gente vive, mas tem também o acesso muito fácil. Muito. O consumo tá aqui, Exatamente. brotando na nossa frente, né? Então, você precisa ser estratégico e inteligente também. E além disso, vai acontecer alguma coisa, assim, no sentido do seu meio. Então, as pessoas não vão entender mais, porque ela era muito disponível. Sim. Não, hoje eu vou ficar em casa. Sim. Não, eu tô passando por um processo esse. E aí rola aquela brincadeira. Eu vou viver hoje porque amanhã Deus pertence. Aquelas brincadeiras, assim, com o dinheiro. Só que não tava mais satisfazendo, né? Não tava te trazendo mais resultado. Então, acaba sendo uma peneira aí. Você às vezes precisa utilizar de alguém te dando apoio. Sim. É por isso que eu É monitoro importante. os meus clientes. Ele vem para mim uma vez por mês, mas ele vai receber uma mensagem uma vez por semana, cada 15 dias. E a sua tarefa? Porque eu tenho cliente que ele sabe fazer, só como não tem ninguém cobrando ele deixou. Eles bloqueiam você no Instagram? Não, me chamam de megera. Mal necessário. Eu não pensei em bloquear, gente, eu não pensei. Mal necessário. Você teve essa ideia? megera. Não, e às vezes eu mudo de assunto. Ah, Eu já falo sobre a empresa, tipo, Tá. esquece. Ou às vezes eu passo alguma tarefa pra ela fazer da empresa, pra Entendi. correr do pessoal. pra muito- desfocar ali, A né? gente vai criando umas estratégias, Sim, assim, pra boa. fugir um pouco dela. Mas ela é o mal necessário, Sim. então, na hora que a gente vê que a dor pegou, ai, Angelita, o que eu faço? É bem assim. Vivian, fala de você. Vamos lá. Sou a Vivian, tenho 36 anos. Qual o nome da sua empresa? Termocerâmica. É uma cerâmica. A gente está há 20 anos no mercado. Aqui de Mogi Guaçu. Aqui de Mogi Guaçu. É uma empresa familiar entre eu e 2 irmãos, que são mais velhos. É uma empresa que começou, assim, de uma forma muito simples, no fundo da nossa chácara. E a gente não tinha conhecimento de nada, a gente só sabia do produto que a gente ia começar a produzir. Ao longo desse tempo, eu sempre tive vontade de aprender alguma coisa, porque quando eu me colocava em situação, todo empresário sabe disso, a gente não tem aonde recorrer, né? A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como fazer, e não tem alguém supervisor para você falar como é que eu faço, que jeito que eu faço. E então, a gente sempre teve acesso ao Sebrae, e o Sebrae me trouxe muita educação,
na vida empresarial, principalmente financeira, né? Hoje, eu gosto muito da parte comercial e trabalhava na parte comercial. Mas hoje, devido ao formato da empresa, eu estou na parte administrativa financeira. É uma área que eu gosto, mas quando ela está bem organizada. Então, eu estou feliz porque a empresa está bem organizada. A Angelita é testemunha disso. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a fazer retiradas de Prolabore. Então, a gente parou de usar o caixa da empresa para gastos pessoais. Então, a gente tinha o seu salário. Então, assim, a gente acaba tendo a mesma coisa do CLT. A diferença é que a gente não tem um 13º, que a Angelita falou que vai me ajudar a Vou fazer. projetar isso. Eu também gente. quero o meu de autônoma. Porque é só funcionário e a gente fica sem 13º, férias. Prolabore é o salário do Exato. Do empresário. empresário. A gente faz retiradas mensais, assim como funcionário. Não pode pegar dinheiro para ir na padaria avulso, do Não. nada. Não. E é o que eu me deparo muito aí nesses atendimentos que eu faço de pessoa jurídica. Eles me chamam, né, pra... Olha, eu não tô vendo onde tá indo o dinheiro. Então, eu chego na empresa... Qual que é o seu custo fixo? Não sabe. Qual que foi a sua média de vendas nos últimos 3 meses? Não sabe. O que tem a pagar, né? O que tem a pagar para os próximos meses? Não sabe. Conciliação bancária. Ai, Senhor Deus. Qual é o seu Prolabore? Quanto você retira por mês? Eu já me deparei com situações de fazer essa pergunta e a pessoa fala assim, uns 3 mil. Tá, então eu vou fazer o atendimento de pessoa jurídica e física para você, tal, para entender o que estava acontecendo. No primeiro mês, a gente foi ver que o Prolabore da pessoa era 15 mil. E ele achava que tirava 3. E ele achava que tirava 3. Cartão de crédito corporativo é uma fuga bem Uma pesada. outra cliente que eu atendia também, ela tinha uma média de faturamento de 37, 40 mil. O Prolabore, isso num cenário bom, tá? Que era uma loja de roupas. Só que o Prolabore dela era 17 mil. E aí, nesse atendimento, assim, olha, eu fui, ela melhorou bastante, só que aí ela não quis mudar o comportamento, que é o que aconteceu com a Luli e tal, e a Vívia sabe que é extremamente necessário na empresa, então eu falei assim, olha, então eu volto numa próxima oportunidade. Sim, porque aí às eu vezes fico de ela mão não estava amarrada. pronta, né? Não tá Porque pronta. exige muita mudança na Sim. vida, não é só nos Nossa, momentos demais. que está sentada Sim. com você. Para dar certo na hora que senta com você, eu imagino que são 30 dias de muita mudança. Exato. Sim. E você precisa estar pronto. Sim. Mas E durante querer, o atendimento né? eu até Aberto a falo mudança. isso, olha, não vai ser fácil, mas vai ficar muito bom. Muito melhor. Mas eu exato. prefiro que você esteja junto comigo. Então, houve clientes também da gente não começar por conta disso. Eu não... Então tá, vem em outro momento. Uhum. Porque senão eu vou causar mais desconforto. E mais bloqueio, Sim. né? Mais bloqueio. Porque eu acho que a mais gente é muito dor. bloqueado em relação a dinheiro. Vocês não acham, Muito, gente? Aí rola também essa coisa de tipo assim, dinheiro não é do bem. Quem é rico é porque fez alguma coisa Dinheiro não errada. traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Eu não sei, são crenças de fato que existem. Limitadoras. Porque a gente não se dá conta, né? Limitadoras. Eu me lembro que eu entendia que o dinheiro ele era muito suado, muito difícil Outra de ganhar, crença, muito sofrido, sofrido. exato. Né? Então eu ouvia muito assim, adolescente que gostava de ficar na cama até tarde, Uhum. que ainda acontece isso. Só que não é mais adolescente. Aí eu tenho inveja desse tipo de pessoa, gente. Eu queria tanto no sábado, no domingo, acordar em 1h, meio-dia. Não é porque eu não posso, é que eu sou muito acelerada. consegue. Hiperativo. Eu não consigo. Você é Eu workaholic, consigo. amiga. Você é Eu até workaholic. quando eu estou atendendo, eu falo pro cliente, olha, eu sou acelerada. Me segura. Se você não estiver vindo junto comigo, se estiver difícil pra você Avisa. e tal, me dá um break. Mas eu ouvia isso. Deus ajuda quem cedo madruga. E aí, depois que eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro, muito novinha, autônoma, lembra? Lembro. Eu trabalhava até muito tarde, enquanto meus pais já estavam dormindo. Uhum. E aí eu pensava, e ela brigava todo dia de manhã.
com isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu falava, mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo, como se eu tivesse... outro horário. Só que é outro horário, né? E também que precisava ser de muito sacrifício físico, muito... E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro e a minha hora começou a valer um pouco, a minha hora valendo um pouco mais, eu tinha uma sensação de que não era justo aquele dinheiro. Boa, Não sou Elaine. merecedora. Porque se a minha hora, vou dar um Exato. exemplo, antes Tá. a minha hora valia 5. Quando a minha hora passou a valer 10, Aham. era uma culpa. Era uma culpa, sim. Sim. Mas tudo isso muito inconsciente, mas causava um mal-estar. Né? Então, quando vocês Perfeito. falam isso, Uhum. de que a gente cria muitos símbolos e muitas vezes negativo pro dinheiro, eu acho que é muito disso, né? De como que a gente foi crescendo e vendo qual era a representatividade para os adultos ao nosso redor com dinheiro, né? Sim, exatamente. Os exemplos que a gente foi tendo durante a vida. Que nem Elas foi me por chamam mal, de de mão de maneira vaca. Exato. nenhuma. Importante falar. Nada por mal. É. Eu acho que tudo inconsciente É. da nossa família. E o acesso que eles tinham, o que eles conseguiam proporcionar na época era isso, né? Elas me chamam de mão de vaca, mas o que acontece? Na minha infância, por isso que eu procuro saber da infância e da história dos pais também, Sim, sim. do meu cliente, porque na minha infância eu vim de uma educação financeira. Eu vi a minha avó, eu vi a minha mãe, eu lembro que a minha avó Você teve pedia... exemplos, assim, de como Exemplos. cuidar do dinheiro. Você Isso, exemplos. Então, eu lembro que eu era menininha, tipo 10 anos, a minha avó pedia pra eu ir comprar pão na padaria, era 10 pães. Eu voltava, ela contava o troquinho, não dava nem pra pegar. Uma balinha. Imagina, eu voltava com pão, chocolate, a rosca, os Não, frios, não, porque já tinha essa Ainda questão de devendo, hein? valores. Quem devendo, A louca da resfriado ainda. Era assim, olha, você vai com o pão e é o pão e eu vou conferir o troco. Ela Sim. exigia isso, Não assim verbalmente, né? Na expressão corporal, a gente já foi educado daquela maneira. E já, Era só já olhar, com né? você É. podia gastar tudo, não tinha problema, não precisava do troco. Não, a minha avó, ela... Na Tá Ai, vendo? mas tá São esses faltando exemplos. tanto. Não é que falava, nossa, você comprou a balinha. Não, você via ela conferindo. Ela vai me pegar, né? Se eu pegar É. uns centavos a mais, é que ela vai perceber, não vai passar batido. Sim. E, por exemplo, aí o pão ficava durinho, gente. Ficava amanhecido. Sobrava. Né? Sobrava, né? Aí no terceiro dia, o pão tava bem mais durinho. Ô, vó, mas o pão tá duro. Porque eu falo que eu aprendi a tomar café com a minha avó. Vai tomar café pra ir pra escola e tal, mas o pão tá durinho. Não, você chucha ele no café que ele fica molinho. Então eu sempre via a minha mãe, a minha avó usando as coisas até sem ter desperdício. Até no último. E até mesmo porque na minha casa são 3 irmãos. São eu e mais 2 irmãos, na verdade. Um mais velho e um mais novo do que eu. E eu menina, vaidosa. O meu pai desempregado, a minha mãe dona de casa. Se eu quisesse comprar um batonzinho, era por minha conta. Então, aí eu comecei a pintar guardanapo, fazer crochê, vender, fazer a unha de tia, de tio, né? Pra ter o mesmo dinheiro. Vendia Avon, gente. Ia nas partes de todos os vizinhos. Mas é incrível como a gente repete, né? Repete. A gente repete os comportamentos dos pais da gente. Eu sim, sempre tive sim. 2 pais muito empreendedores. A minha mãe e meu pai sempre foi muito empreendedor. Minha mãe fazia flor de sabonete para vender. Então, assim, ela tinha... Eu sempre cresci num ambiente que, para você ter seu dinheiro, você precisa fazer acontecer. Não é algo que vai acontecer, não é algo assim que da vida. Depende de você. Depende. E aí vem uma culpa muito grande, aí vem uma exigência muito grande da gente, né? Então você acaba sendo muito perfeccionista para nunca faltar. Eu passei por vários momentos da minha vida. Na minha infância a gente tinha muita fartura. Meu pai tinha um emprego, ele era muito bem empregado, então a gente tinha uma casa muito bacana, carro muito bacana. Aí ao longo dos 10 anos a gente foi numa decrescente ao ponto de um dia abrir a geladeira e não ter o que comer, tipo arroz e mandioca, eu lembro certinho. E isso foi muito marcante demais pra minha vida. Tá aí um comportamento que eu tenho de gastar muito em supermercado, Sim, porque eu Maria. falo pra Angelita, hoje eu preciso sentir conforto. Tá.
Porque eu já senti o que não é ir no supermercado, não poder comprar uma bolacha. Então, hoje, meu dinheiro tem que me trazer conforto. É a minha relação com o dinheiro, né? E aí, às vezes, o conforto é demais. Exato, a gente exagera. Mas aí, depois, a gente começou a empresa e aí depende só de você. Então, a parte administrativa e financeira da empresa, eu fui moldando e com a empresa a gente também foi moldando. E é engraçado. A empresa, ela faz assim, olha, nossa, divino. Fluxo de caixa. Tem muita coisa pra melhorar. Conciliação bancária. Sempre tem, assim, olha. Eu acho que a gente nunca pode se dar a nota número 10. Sim. Né? Porque sempre tem algo pra melhorar. E nunca a nota número 1, número 0. Né? Porque a gente não é tão ruim assim. Exato. Né? E é buscando ser cada vez melhor, né? Sim, por isso que a gente acaba seja tendo que não viver ou acompanhamento de um especialista. E é legal o conhecimento, porque às vezes as pessoas são muito fechadas a conhecer uma planilha, conhecer um sistema, conhecer o trabalho de uma assessoria financeira. Não, eu sou assim, minha vida é assim, aqui só funciona assim. As pessoas são muito fechadas. E a gente se acha autossuficiente. Sim, Eu acho que tá aí uma coisa dessa nova era, né? Entender que se você quer ser bom em tudo, você não é bom em nada. E reconhecer, né, que eu não entendo de determinado assunto e hoje tem um monte de especialista. E você vai contribuindo, vai criando para você uma rede de apoio de profissionais que possam te deixando melhor em cada departamento e vai te ensinando. Mas aí, falando enquanto empresa, eu falo pra Angelita, às vezes ela chega com algumas situações, Vivi, eu tô com dificuldade e tal. Eu falei, calma, você tá lidando com a parte mais difícil do empresário, que é a parte financeira. Tanto é que dentro da minha empresa hoje, eu tenho pessoas que me auxiliam no financeiro, mas quem toma as decisões, quem cuida ainda sou eu. Você disse que gosta mais da área comercial, sim. Mas hoje você está na parte administrativa e financeira. Até agora, a gente já está começando a conseguir uma estabilidade que a Angelita está trazendo isso pra gente, que ela me dá um apoio. Então, aquela rotina do financeiro mesmo, ela me dá apoio total. E aí eu consigo trabalhar algumas coisas na parte comercial, que é a área que eu gosto. E por que a necessidade de trazer um consultor financeiro para vocês? Então, exatamente, a Angelita, ela veio num momento em que eu tinha acabado de retornar de licença maternidade. A empresa tinha feito uma mudança física. E a gente estava precisando melhorar a parte administrativa, e estava num crescimento muito bom, né? Aí eu precisava de alguém que organizasse o meu arquivo. Eu falei, gente, eu não vou contratar uma pessoa para organizar o arquivo. Eu tô numa correria, não sei se eu sou mãe, não sei se eu sou empresária, porque é assim. O início da maternidade é turbulento na vida profissional de uma mulher. E aí, quem me auxilia na parte administrativa da Termoceran já estava sobrecarregado com as outras demandas. E aí veio uma indicação de um amigo nosso, de uma pessoa que fazia de tudo. Eu falei, meu Deus. E ela existe essa pessoa? Sim! Existe. A Angelita maravilhosa! Demais da conta. Ela é louca assim mesmo, segunda-feira cedo, ela é louca na minha cabeça sobre o dinheiro que eu quero esconder. Ela é louca assim que eu gastei. E ela chega na empresa assim, gente. Às vezes tá tudo sério lá. Ela, eu falei, meu pai do céu, chegou a Angelita. Vai ser super nani. Na casa dos pais. Já sai na produção, às vezes ela vai na produção pegar assinatura, entregar os olerites pra mim. Festa. Eu vou subir, vou dar 3 tapinhas na sua cara. Ela fala assim pros funcionários, assina aqui logo. Mas é tudo assim, eu me sinto funcionária dela. Na verdade, eu não sou uma consultora, eu sou uma assessora. O assessor, ele vai e faz pra você, faz junto com você, e eu trago essa questão da educação financeira para o empresário também. Então, eu faço junto. É a mesma coisa de um contador, né? O Sim, contador, só que eu ele vou vai dentro da empresa, isso, né? Exatamente. A Angelita Mas a pessoa física é mais uma consultoria mesmo, sim, né? porque aí você vai passar física... um período menor comigo. Sim. Você vai levar pra casa pra você fazer. Você é a minha mentora financeira. Meu Senhor, que medo. E eu ainda me socorro dela, viu, gente? Porque tem os... Como que a gente pode chamar? Outro dia ela foi em casa almoçar, porque a gente é amiga. Ganhei um almoço.
filou o almoço. Olha como eu melhorei. Econômica, hein? Olha como eu melhorei. Econômica, aprendeu. Ainda a gente colocou lá uma canga no quintal pra Sim, fazer um tomamos bronze sol, na laje, Não sabe? precisou. Foi maravilhoso. fazer um- Tive que emprestar o protetor, sabe? Nossa, tá econômica mesmo. E aí, gente, eu ainda dei uma aprendi. consultoria, Deu. uma assessoria pra ela. Eu falei pro meu filho, ô Breno, não Uma deixa ela manutenção. sair. Foi manutenção. Foi, é, essa às vezes palavra. manutenção, verdade. Foi uma manutenção. Ganhei porque ela o tá uma almoço. belezinha. E uma consultoria, gente. Uma super consultoria, assim, com várias dicas valiosas pra esse meu momento novo, sabe? Profissional. É, Muito porque legal. exatamente, é um novo momento. É. Aí eu falei, filho, ó, cobra tanto do almoço e tanto aqui da assessoria, ó, pilantra! Pilantra! Eu aprendi as minhas lições todas. Foi muito bom. Então, essa manutenção é importante mesmo. Porque a gente vai ter novos momentos na vida, né? A gente E às vai... vezes, você não tá conseguindo olhar com um olhar de 360, sabe? Sim. Às vezes você Você tá tá tão muito bitolado naquele sabe, problema né? ou Sim. naquele comportamento que alguém de fora te dá. Sim. Um conselho, e às vezes uma alguma orientação. situação, eu imagino, né? Levando em consideração que Porque assim, as pessoas é que vêm pra emocional. mim não são só endividados. São Uhum. pessoas que querem lidar melhor com o dinheiro, que querem alcançar um sonho, mas com uma responsabilidade sem fazer loucura. Então, são vários cenários. E se é emocional, eu posso estar vivendo uma situação na minha vida que me deixa um pouco mais fraco para Sim. manter disciplina, não é? Isso, Por exemplo, se eu sim. estou passando por um luto, estou dando um exemplo qualquer. Eu fico Pode um pouco gatilhar precisando algo. mais naquele momento que alguém pegue na minha mão, Sim. já que é algo Uma que carência. exige de mim um esforço maior, né? É. Então eu acho que tem essas fases também que às vezes você precisa voltar e recorrer de novo, ó. Nesse Sim. momento eu tô precisando de um pouquinho de ajuda Vocês de novo, sabem né? algo que eu acho muito legal? É assim, é um processo de autoconhecimento. Essa questão de você fazer um processo aí de educação financeira, reeducação, eu falo sobre reeducação, né? Porque querendo ou não, pelos exemplos ou pelas crenças, a gente aprendeu. Alguma coisa a gente aprendeu. Sim. E aí a reeducação é que vem para organizar mesmo. Porque é um processo, como eu estava falando, de autoconhecimento, porque você passa a também, pelo menos comigo foi assim, entender de onde vêm os seus gatilhos para aquilo, sabe? O que me gatilhava a consumir muito, desnecessariamente. E aí hoje é isso, eu já consigo identificar, falar assim, opa, tô com vontade de gastar desnecessariamente. E aí trabalhar a raiz, né? Não... Aí vocês procuram uma psicanalista em Boa, trabalho nossa. conjunto Isso. com uma pessoa Me do ajuda, por dinheiro. favor. Gente, a Me dupla ajuda. perfeita. Não, a dupla tá perfeita. exatamente a nossa propaganda, Vivian. E aí você vai na Termocerama, precisa de uma advogada. Ah lá. Fechou, não, mas essas duas aí, Essas duas, vai não. fazer uma revolução. Juntas vocês vão dominar o mundo. Mas pegando um gancho Vocês podem disso, dominar o mundo. é por isso que eu procuro não, é por isso que eu não julgo, seja a pessoa ou a empresa. Isso é Sabe, importante. ó, vem cá, vamos fazer. Isso é importante. Vamos fazer de novo, vamos entender o que está acontecendo, vamos mudar. Assim, ó, a pessoa traz um problema, eu levo 5 soluções. Só que tem pessoa que agarra uma mais 8 problemas, porque não quer mesmo resolver. Eu procuro, assim, ela brinca muito, mas eu procuro sim chegar com um sorriso no rosto, brincar, acolher. Porque aquele empresário, que não é o caso da empresa dela, ou aquela pessoa, ela tá assim, olha, querendo voltar pra dentro do útero da mãe, né? Exato. Tipo assim, ó, deixa eu sumir daqui, meu mundo acabou. E aí eu vou levar mais peso sobre Sim. isso. Hoje, Traz uma alegria. eu acho, no consultório também, normalmente eu recebo pessoas que estão mais fragilizadas. Outras porque querem, de fato, se conhecer, mas chega pessoas, né, bem fragilizadas naquele momento. Eu sempre falo, você já deu o primeiro passo. Não importa o quanto difícil, o quanto você... não se culpe, você chegou até aqui. Eu acho que é a mesma coisa. Por mais que você pega a documentação, pega os extratos e fala... Que caótico, mas tô aqui. E daqui pra frente eu quero diferente. Eu lembro Então da já Angélica ok, falando, né? Exatamente. Faz a diferença. Mas, ô, exatamente. amiguinha, o que eu pronto lá na sua empresa? Ah, demais. Então, e aí a Angelita entrou nesse momento na empresa para organizar os arquivos e ficou perfeito. Eu amei. Tem dia que eu abro o armário para ver tudo organizado. Porque na rotina financeira, na rotina administrativa da empresa,
documento, papel, ficava tudo O terceiro, quarto plano, né? empilhado, e ia juntando, você não sabia o que estava lá. Ela organizou tudo e eu falei, bom, ótimo, tem muito trabalho para ela aqui. E ela continuou, eu fui passando para ela me ajudar nas conciliações bancárias, depois eu tive que fazer eu saí, foi quando eu fui viajar. Foi. Aí eu passei para ela já o comando do banco, então hoje ela Porque, agenda no caso, todos os eu bancos. conferia, né, o financeiro que Exato. o primeiro auxiliar administrativo dela produzia e sempre tinha alguma coisa para alinhar, né, porque acontece mesmo. E organizava as gavetas. E eu agendava né? as contas no banco. E aí a bonita foi fazer uma viagem internacional. E aí liberou minha senha Super Master Plus. Ela ficou desesperada, mas eu falei, não, calma. Não, é normal eu ter a senha das empresas, principalmente quando eu era CLT. Só que aí quando eu voltei, ela voltou de viagem, eu falei, ô Miquinha, fala lá no banco, volta a minha senha do jeito que era, né? Não. Pode continuar. Sabe a hora que ela chega na empresa agora? Antes era 8 horas da manhã. Agora, bem, 2 horas da tarde. Tem dia que eu vou na parte da tarde. 1 hora da tarde, não sei. Porque as coisas estão organizadas. E eu ainda, né, tô no processo, minha filha tem 2 anos, então escolinha, então tem dia que eu posso ir, tem dia que eu não posso ir. E a Angelita é um braço direito, eu sei que o financeiro não vai parar, porque antes eu parava, minha licença maternidade foi um caos, porque eu tinha esse auxiliar administrativo 1, que me ajudou. Mas, assim, eu falo que eu só parei mesmo os 3 dias que eu tava no hospital. Jura, Vivian? Eu voltei e, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Porque eu tive que deixar a minha Dependia de parte. você. Exato. E aí, eu falo que se eu conhesse a Angelita, tinha tido uma Nossa, que bacana, licença né? maternidade muito Tranquila. mais tranquila. Porque quando a gente pensa em alguém que tem o desejo de ser autônomo, eu acho que é por conta disso. Eu quero chegar na minha empresa 2 horas da tarde. Exato. Se eu estou com... Vai, Eu só falo que eu chego 2 horas da tarde, quando eu tô lá chorando as pitangas, né? Com Mas filho assim, olha, pequeno, se você não ainda puder bem. aproveitar de que você é proprietária do lugar e você ter alguns benefícios, né? Não, e ter E assim- liberdade de tempo, assim, isso é muito, liberdade de tempo e geográfica hoje, gente, é assim, maravilhoso, sabe, a qualidade de vida. E assim, eu posterguei muito a maternidade na minha vida, não foi planejada, mas assim, diversos momentos eu falava, eu vou casar, vou ter filho e tal, e a empresa não, a organização da empresa, falta da organização da empresa me impedia. Então, por isso que eu fui nesse processo, que foi assim, quando a gente começou a empresa, eu tinha 17 anos, eu comecei a buscar ajuda e conseguir ajuda e efetivar isso, de fato, eu tinha uns 25 anos. Então, com meus 35 anos, eu consegui essa liberdade de poder ter filho. Então, assim, é pesado isso, é muito pesado, porque você fica muito refém daquilo, né? Mas e a Angelita Lívia, veio muito com esse contexto de ser um braço direito, na questão de confiança, da habilidade que ela tem, porque o empresário ele tem que fazer de tudo, gente, fazer de tudo. E como a Angelita já vivenciou isso, ela tem habilidade. Ao mesmo tempo que a gente está lá resolvendo a parte financeira, chega uma questão comercial, a Angelita dá uma ideia. Tem uma parte de RH, não, vamos ver isso aqui, porque ela não só trabalha na parte financeira, parte comercial, RH, a gente se ajuda muito, né, Angelita? Parte contábil. E teve que mudar muita coisa? Foi difícil? Então, esse processo dos 25 anos que a gente começou no Sebrae, a gente começou a colocar Prolabore, fazer conciliação bancária, deixar o financeiro, implantação de sistema, ter um plano de conta da empresa para categorizar tudo. Então, a Angelita chegou no momento em que já estava tudo certinho, mas ainda assim precisava de mim, da minha pessoa ali muito presente. Lógico que a maternidade me distanciou um pouco e todo mundo acabou se virando melhor. Mas eu estava sempre de longe ali preocupada. Então, por exemplo, chegava a hora de amamentar minha filha, se eu tinha algo para fazer, amamentando com o celular. Eu tenho fotos em vários momentos ali. assim, com ela amamentando e eu trabalhando. Então, eu falo que se a Angelita tivesse chegado, tinha sido bem mais tranquila. Até ela fala pra mim, arruma outro, porque agora você tá com tudo organizado. E eu comecei a questionar isso a partir dela, porque ela me mostrou essa liberdade. Sim. Porque hoje ela vê minha rotina, vê como a empresa tá, sabe tudo que tem
legal, tudo que tem a melhorar, e sabe que eu posso ter essa liberdade. Então, eu falo que ela acaba sendo uma psicóloga ali do lado. Calma, Vivi, isso aqui tá assim, isso aqui tá assim. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui você pode... Pega no pé lá, tem que fazer não sei o quê. Então, ela acaba sendo porque eu acabo também trazendo uma visão grande, estratégia para o empresário. grande. No caso da Vivi, o que acontece? Além dela estar nesse momento delicado particular, a empresa fez uma mudança física, né? Mudou de prédio. Uhum. E a empresa dela estava crescendo. Tipo assim, ela tinha 7 funcionários dobraram Bateu quase que pra para 30. Do Só período. que, para ela contratar um auxiliar administrativo, ela não ia ter demanda do mês para esse auxiliar administrativo. Esse auxiliar administrativo ia ficar ocioso. Os custos. Além disso, tem os custos trabalhistas, tá? E aí, eu cheguei para ela com essa proposta de trabalho, né? Eu vou na empresa dela uma vez por semana, que na verdade agora a gente divide. Eu vou segunda-feira de manhã e na quinta-feira à tarde. Como já tá os processos alinhados, né? E por ter conhecimento em vários departamentos, eu consigo fazer 5 dias em um. Eu sei o que eu preciso fazer, a maneira que eu preciso fazer. Então, por isso rende muito para ela. E eu venho com a proposta sem vínculo empregatício. Eu tenho contrato, eu forneço nota fiscal para ela. É uma prestadora de serviço, assim como o Eu sou escritório uma contábil. prestadora de serviço, com o diferencial que eu vou na empresa dela, só que também posso atender no formato online, né? Se a empresa tá alinhada, tudo certinho. Então, eu cheguei num momento muito delicado para ela. E aí deu certo que a gente conectou nosso rapport, né? A gente se gostou de cara e a gente lembrou que a gente tinha feito um curso junto alguns anos atrás. Eu acho que tesouraria, alguma coisa assim. Gerenciamento financeiro no Senac, né? A gente já tinha se trombado pela vida. E aí ela veio numa situação mais delicada ainda, que ela começou a compartilhar de um momento muito difícil da minha vida, que eu fui realizar meu sonho, mas ao mesmo tempo, acho que todo mundo que já passou por isso sabe o quanto é difícil de construir minha casa. O seu virou um pesadelo. Virou um pesadelo sabe, total. gente, eu chegava sabe chorando. De tudo. Porque assim, olha, tem uma coisinha ou outra que dá errado, mas com ela, tudo deu errado. E aí, maternidade. Tudo. Que bom que você estava assessorada, né, Vivian? Empresa. E a construção foi muito pesado, né, amiguinha? Eu tava muito mal, foi muito difícil. E a Angelita compartilhou comigo ali de toda a dificuldade que eu tive com mão de obra, prestação de serviço, coisas que davam errada. Passou do meu orçamento total. Acho que todo mundo que passa por obra sabe como é isso, como é pesado. E aí, ela chegou nesse momento. Enfim, terminei a obra e aí eu olhei para minha parte financeira, a Vivian mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, que maremoto. Né? Filho pequeno, mudei para minha casa, graças a Deus. Então, assim, despesas de casa. Em casa eu sempre tive as minhas obrigações, né, ajudar na casa da minha mãe, mas é diferente de você ter tudo ali para pagar. E aquele monte de coisa e total falta de tempo, porque assim, empresa, filho, você, marido, casa, cachorro, calopsita agora. Não, e gente, o peixe. A semana passada, ela virou pra mim e falou assim, ô amiguinha, você não vai ficar brava comigo? Não sei, né, se eu vou ficar brava com você. É que a gente arrumou mais um bichinho, calopsita. Falei, eu não vou ficar brava com você por conta disso, porque é mais um gasto, é mais ação. Falei, muito bem de contrário, se vai te trazer aconchego, felicidade. Vocês pensam nela na hora de gastar? O que eu penso. E assim, tipo, não, tomara que ela não brava. esteja aqui e ao mesmo tempo, se a Angelita estivesse aqui. Não, eu penso isso, eu falo assim, nossa, Angelita, o que ela ia achar? Tá me agregando isso tá, faz parte. Gente, eu não sou esse eu penso, não, ela é o diabinho e o anjinho aqui na minha vida. Ela é o diabinho. Deixa eu só concluir o que eu fico brava. É de ter cartão de crédito que cobra anuidade. É de ficar pagando tarifa em banco que não te acolhe, que não te traz benefício. Assim, ó, o grau de confiança... Que ainda por cima te enfia título de capitalização, te enfia segurinho disso, segurinho daquilo. Mas isso fala um pouco mais disso do banco. O que é o ideal, então?
É porque a gente não conhece também, porque eu cheguei exatamente assim, pagando taxa de banco, pagando anuidade. A academia, o meu plano não era um plano anual, porque o plano anual você tem um desconto ali, então assim, eram coisas que eu poderia já estar economizando, né? Sim. Não gastando aquele excedente, e eu não sabia, gente. Porque a mesma coisa da padaria são as taxas Essas taxinhas que você vai pequenas de pagando. muitas Eu tinha coisas título no de fim do mês. capitalização em banco, ela achou um absurdo. Por quê? Porque me enfiaram um título de capitalização. Eu Entendeu? aceitei, E né? eu aceitei. Me colocaram fazendo super. Eu aceitei. Isso, tô linda, Achando né? que Fazendo, tava poupando. Os bancos não poderiam cobrar a taxa. Não é assim. Tem contas hoje, né? Que Isso, são... tem contas que, por exemplo, tem bancos que cobram, vamos supor, R$200 de tarifa, o outro paga 80, cobra 80 e o outro cobra 40. Eu vou querer pagar 40. E a grande sacada que ela joga na cara da Vai, gente pesquisa. é tipo assim, né? Igual o meu. Vou Gente, citar vocês são exemplo. clientes, vocês não são reféns de nada nem de ninguém. Exatamente. Vocês têm o poder da compra. Hoje tem banco digital, não Exato. cobrando taxa, não Exato. cobrando tarifa. E na correria do E ainda dia a dia a rendendo gente dinheiro, larga né, essas amiga? coisas. Exato. Não, Você Não deixa quer Exato. perder tempo numa ligação. Exato. enfim, O né? meu grau de confiança na Angelita tá quase nisso. Eu vou passar Sim. meu CPF pra ela. Aí eu vou ter que E fingir ela que eu sou vai a ligar e Vivian. fingir que é a Vivian. Eu vou ter que fingir. Gente, a gente tá gravando. Gente, isso não é legal. Isso não é legal Não, de falar, não, mas perfeito, Tô brincando. perfeito. Eu não tinha pensado nisso. Agora, na hora que você chega Cara, eu o vou saco, ter eu que falo, pedir faz tá isso pra rolando mim. um abuso, gente. Tá rolando uma exploração aqui, ó. Ai, ai. Não, o que Mas eu trago foi, é isso. verificar isso. Poxa, será que você não pode conversar com o seu banco? Um exemplo. Eu financiei uma casa. Gente, financiei uma casa. Sou educadora financeira, fazia sentido pra mim. Eu tinha uma reserva. A reserva não é só o colchão financeiro, não é só a reserva de emergência. É Guardar. reserva de oportunidade também. Boa. Tá? Uhum. Então, aí esse banco, ele cobrava de mim R$25 de tarifa. Um dia eu fui no banco, olha, baixou pra 12,40. Aí, não tô usando nada, eu só tô pagando o financiamento da casa. Pelo próprio aplicativo, eu fui lá e eu isentei a minha taxa. Faz 12,40 vezes 12. Sim. Ah, dá pra tomar uns Fardinho de cerveja, cerveja. cara. Tudo é isso, tudo ela Lembra faz os essa R$25 conta. de tarifa? É. Aí, por exemplo, olha, você trabalha que nem uma louca, mal você consegue ver televisão. Aí você tem 3 canais de assinatura, Exato. sendo que você nem... Não dá Então, tempo de esse olhar, eu ajudo assistir. você. Por isso que a gente vai registrar todas as informações É. e a gente vai olhar para cada um daquelas. Sim. Porque, Por de repente... isso, autoconhecimento, né? Autoconhecimento Eu uso. O que é puro, importante pra mim? O que exato. me deixa feliz? E para fazer esse questionamento, vem essa clareza de investigar onde você gasta, colocar tudo isso ou no papel, ou num aplicativo, ou numa numa planilha, planilha. que é o que a Angelita auxilia, e falar, olha, isso aqui precisa disso? Não precisa? O que é importante para você? É a padaria? É o café? Então vamos tirar de outra coisa? Né? É bem essa sacada. E aí a gente, e tornando um novo hábito, Vivian, você percebe que realmente você não precisava daquilo. Exato. O menos realmente faz ali, às vezes, tranquilo. entendeu? E nesse momento que a Angelita entrou pra mim, assim, na vida financeira particular, eu tava desesperada, muito desesperada. Ela falou, calma, todo esse gasto seu, tudo isso que você tem conta pra pagar, é algo que você precisava fazer na sua vida. Então, você mobiliou sua casa, Então, não era gastos supérfluos, vamos dizer Não, assim. você estava realizando um sonho. Exato. Só que aí você se sente culpada, porque é muita conta para pagar. E será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E início de casamento. E filho, né? Que a gente se realiza, né? A menininha dela Tem uma é fantástica, gente. Tem 2 aninhos. Ai, é uma fofura. E ela... Só que nisso a Manu tava com 1 ano. É. Hoje a Manu tá com 2, né? E deixa eu falar uma coisa legal, que essa leveza que ela traz, realmente, você falou assim, né? Você está realizando sonhos e tal. Eu cheguei pra Angelita nos meus gastos todos de muita balada, muito barzinho, que era realmente excedente. E eu lembro de estar, assim, muito desconsolada e falar, nossa, Angelita, pra quê, né? Por que eu fiz isso? Enfim, muito arrependida naquele momento, porque você tá ali
numa reestruturação Você mesmo. tava pegando um chicote e Eu se tava. acabando. Justo, eu tava nisso. E ela vem com uma leveza e fala assim pra mim, Lu, mas você tem que olhar o lado bom, você aproveitou a sua vida, você soube, né, fazer coisas que você gostava. E isso me tirou um peso. Na hora que ela me falou isso, foi muito legal ouvir isso, sabe? Assim, Foi acolhedor. foi né? acolhedor, exatamente. Então não é um processo onde você vai ser assim, Martirizado. julgado, condenado, Um né? pouquinho. Mas Lu, isso você entra falou- na Foi questão muito de bom. perfil financeiro. Por Sim. exemplo, existem 5 perfis financeiros. O financista, o poupador, o descontrolado, o desligado e não tô lembrando o nome Falta certinho do último. Porque tem gente que paga a conta atrasada, não é porque é pilantra, é porque desatento. É desatento. Eu sou essa. Sabe? Eu Se já não fui ponho assim. em Eu já débito fui assim. automático, É. corto meu telefone. De esquecimento, né? Porque eu não lembro. Eu anotava minha É. agenda física, pagar tal coisa. Eu adoro. Porque eu gosto de uma agenda mas física. é- Eu também sou né? louca. O perfil, igual eu ia falar pra Luli, que se a gente, por exemplo, pode ser que eu goste muito do barzinho até os 25 anos. É que a Lu, E aí eu não quero causar Não, tô intriga dando no um exemplo. podcast. Mas eu tô dando um Mas a exemplo. pessoa passou bem nos 25, viu? Não, pouquinho. não, sim, eu tô dando um exemplo. Não é a Lula, eu tô dando um exemplo. Depois eu começo a gostar de outra coisa. Sim. Então, e às vezes, ou eu quero vivenciar outras coisas, mas eu fico me enfiando goela abaixo as coisas que eu fazia quando me davam prazer, mas agora não dá mais. Então, por exemplo, eu posso ir no barzinho de quinta, sexta e sábado e sair no fim de toda noite, meio que, nossa, perdi o maior tempo, não tava gostoso. Mas eu volto no Sentimento de culpa, Sim, né? Isso, e pensando no perfil que você acabou de falar, né, que existem 5, eu também mudo meu perfil, não mudo? Sim. E só que às vezes eu não vejo, eu preciso de uma Por isso ajuda. que você pra- precisa da ajuda. Por exemplo, Aham. o meu perfil, ele é financista. Não é que eu sou mão de vaca. É que eu vou usar as coisas até o talo. E por eu ter tido a educação Até o talo é financeira, ótimo. né, até o fim. Você coloca prego na Havaiana? Não. Você não põe água no shampoo também, né? Eu tenho Não. minhas dúvidas. Eu também. Vamos olhar. Mas Dá dou uma uma voltinha costuradinha na roupa. Ah, não, costurar roupa também. Eu mando, gente, eu já mando faço. o sapato pro sapateiro pra Ah, poder dá pra dar uma mandar. rendida um Sim, pouco mais. dá pra mandar. Esse tipo de coisa. Tá. Eu vou no supermercado, eu faço a conta do papel Método higiênico. do papel lá, higiênico, gente, essa eu não faço ainda não. Sério? Essa eu não Faço. Ai, tem Nossa. momentos que eu tenho essa paciência, tem momentos que não. Que é uma questão de paciência. Mas aí é um outro tema, gente. A gente fazer educação financeira para o supermercado. A gente Ah, vai meu fazer. Mas aí Ai, tem boa. uma sacada, né? Desde os meus 25 anos, por coincidência, que foi essas mudanças, eu comecei a buscar autoconhecimento para minha vida. Né? Então, eu comecei Legal. a fazer psicanálise, depois eu passei para comportamental. E eu sempre conseguia ver, eu questionei muito sobre dinheiro, essa educação financeira, como é que eu me comporto e tudo mais. A princípio, eu cheguei num paradigma, numa crença limitadora que eu tinha, que o dinheiro não trazia felicidade. E eu trabalhei muito bem isso para eu encontrar motivação na minha carreira profissional. E me ajudou. Depois, eu passei por um momento em que eu aprendi que o dinheiro, para mim, eu não conseguia poupar dinheiro. Não é que eu não isso não me, como é que eu vou dizer? Não me atendia. Guardar o dinheiro e ficar vendo ele ali crescer. Não, eu preciso sentir o conforto. Então, por exemplo, eu gosto de chegar na minha casa no fim do dia e sentir confortável. Eu falei, poxa, valeu a pena todo o sacrifício e tudo mais. É meu comportamento. Eu sempre compartilhei isso com a Angelita, ela sempre me questionou sobre isso. E agora eu tô numa situação que eu ainda continuo nesse processo, que eu acho que vai ser pro resto da minha vida de autoconhecimento, que eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa presa a excessos. Eu gosto muito de excesso. Aí veio uma memória que eu tive forte, que foi em relação a faltar as coisas dentro da minha casa. E hoje da eu vou geladeira, no supermercado né? e gosto da liberdade de poder comprar o que eu tenho vontade. Uhum. Isso faz muito sentido pra mim. Uma coisa que a Angelita pegou muito no meu pé, Vivian, eu sou muito perfeccionista.
Então, quando algo não tá perfeito pra mim, eu acabo deixando. Então, a organização da minha casa, quando eu mudei, eu fui, coloquei, ajeitei as coisas. Angelita, Viva, vamos organizar a tua casa? Ela falava, eu vou com você, amiguinha, eu vou te ajudar a organizar seu guarda-roupa. Só Eu não deu vou certo organizar. eu ia porque ela pegou Covid. Exatamente, mas ela ia. Aí, nesse período de Covid, eu peguei pra organizar minha casa. Gente, eu fiz dinheiro. Jura? Eu vendi as coisas que estavam acumuladas. Que legal. Porque vai e tal. Minha filha acumula muita coisa. Aham. Criança perde muitas coisas. Ai, eu vou guardar. Aham. Ai, não sei o quê. Não, peguei, juntei tudo. Eu falei, não. Mandei, Legal. fui lá, vendi no brechó. Liguei pra Uhum. Angelita, amiguinha do céu, consegui R$500. Era o dinheiro que eu tinha pra comprar presente da minha filha. Presente não, vários, né? Presente, vários. Mas deu vários também. A gente Vivian, podia porque- ter feito uma poupança pra essa criança, né? Já. Com esses quinhentão. Mas você acredita que eu não gastei tudo? Olha só. Nossa, glória a Deus! Não gastei, tá guardadinho. Ai, que delícia! É, exatamente. E aí... Vai pagar. A alegria dela. E aí, olha pra você ver como o autoconhecimento é importante. Eu comecei a ver com a Angelita que eu ia muito no supermercado. Qualquer coisa que eu tinha que fazer, eu passava no supermercado, tipo a padaria. Sim. E eu falei assim, amiguinha, eu tô passeando mais no supermercado que no shopping com a minha filha. Porque não é eu que falo. O registro das suas Exato. informações vão falar pra você. Exatamente. E aí você vai falar, Exatamente. não é possível que eu gastei tudo isso na padaria. Aham. Eu falei pra ela, não, Parecia eu que peguei seu mentira. cartão, fui lá. Parecia Exatamente. mentira, é verdade. Aí veio, né, eu tô terminando de mobiliar minha casa, tal, a Angelita tá comigo aqui, viva, vamos fazer sua lista de necessidades e sonhos. Ah, isso é legal. Isso, eu ia Pra perguntar. isso é bem legal. Vamos fazer no final. Pra Isso é legal, ajudar isso é legal. a comprar as cadeiras pra minha casa, terminar os móveis planejados, porque a vida vai ali, vai aquele bolo de coisas A gente entra no automático, e a gente né? acaba percebe, deixando essas né? coisas, né? Ô, Angelita, tem casos de separação de casal num processo desse, por exemplo, de tanta mudança, de tanta... que às vezes uma pessoa tá afim de viver aquilo e outra não? Você Eu já não peguei vivenciou comigo. isso? Comigo Mas eu não peguei. é possível, né? Muito, Mas muito. você ajudou bastante com o Regis, de, tipo, no sentido de... É que o meu Isso- contato isso- mais é com a Vivian, né? Eu mas tenho um dia a pouco gente- contato com o Regis. Uma vez que que a é meu gente sentou pra esposo. conversar. E teve um dia que a gente sentou pra conversar e ela falou pra gente da importância do sonho de cada um. Porque É às vezes a gente separado. acaba vivendo o sonho do outro outra e vai pessoa. deixando a gente. Então, por Uhum. exemplo, meu esposo, ele é apaixonado por carro antigo. E eu gosto de viajar. Então, a gente acaba investindo tudo nos carros antigos deles e deixa a minha viagem. Ou vou viajar sempre e não ligo pro carro antigo dele. Aí, isso não importa. Às vezes é uma paixão por um animal de estimação. Uhum. Ou às vezes, e assim, eu e ele somos tem perfis esse equilíbrio. completamente Eu falo assim, olha, diferentes. mesmo que eu não atendo o casal, porque não houve a oportunidade de eu atender o casal junto, nos meus atendimentos, eu falo, replique para os seus filhos o que você tá aprendendo. Maravilha. Replique na sua casa o Maravilha. que você Sim, Eu tá fiz isso. aprendendo. A Luli fez Eu isso fiz com a mãe isso com a minha dela. mãe. Porque Só que a mãe assim, dela nem sabe que a Luli fez Não. isso, mas ela mudou total a mãe da Luli. Exato. Porque eu percebo, até como educadora, que as famílias, elas querem esconder se algo não tá legal com relação ao financeiro para proteger, Uhum. né? Não. E acaba não tendo, por exemplo, a reunião do mês que deveria acontecer, né, para fazer o balanço da casa. As crianças não Que participam. deveriam. As crianças não vão no mercado. Eu vejo muitas crianças no mercado dentro do carrinho com o celular na mão, enquanto poderiam estar aprendendo sobre valores, né, o Sim. preço, a marca. Sim, sim. Porque se a gente não ensinar, depois na adolescência não adianta chegar e falar Cobrar. assim, algo que não foi ensinado. Mas você sabe que tem uma sacada que eu acho assim, eu pratiquei isso com a minha sobrinha, até hoje ela é assim, eu fico muito feliz disso, e eu passo pra minha filha, você vai e olha o presente que você quer, mas primeiro a gente precisa saber se o dinheiro da tia dá. E aí, eu lembro certinho quando eu fui com a Eloá na Doremi e falei, olha, aí ela foi e me trouxe um presente, ela me trouxe um brinquedo. Falei, tá, e o outro? O que você achou legal? Ah, mas eu queria esse aqui. Eu falei, mas se você pegar 2 desse, é o preço desse. Você quer 2 ou você quer 1? Ah, eu quero 2. Então ela Fazer isso aprendeu. com meu filho, naquelas promoções do McDonald's, sabe? Exato. Isso aí é fundamental. É uma Sim, coisa assim, sim. do dia a dia da gente, é igual ir no supermercado. Olha, você pode fazer uma escolha se o meu pegar alguma dinheiro coisa, permitir.
é uma coisa, não é Mas duas. vocês sabem Ele já tá que- pelo menos aprendendo a escolher Exato. do Eu que acho que rola uma coisa de consumir, super proteção para criança, principalmente para famílias que têm uma boa situação. E nem precisa ser famílias ricas, não. Que eu me enquadro nisso, na verdade. A super proteção, ela te aliena, né? Na verdade. Que é o pode pegar, você vai ter, você não precisa poupar. Eu posso pegar a minha mesadinha que eu ganhava, eu devia a minha mesadinha e eu ainda emprestava do meu irmão a mesada dele, que me cobrava juros pra... Mas assim, é porque com o filho, você jamais quer aquele sentador que Fácil você de- teve. eu sei, E a gente tem que ficar se corrigindo a todo Às vezes, momento. eu não sei se é porque eu passei muita dor, que eu não passei a mão na cabeça do Breno, não. Eu E aí me protege corrijo, demais. de E aí verdade. protege demais, Eu era assim muito com os meus sobrinhos. Com a minha filha eu sempre escorrego, sabe? Mas agora não. Agora eu tô sempre puxando. Não, o que realmente ela precisa? Material de escola. Ai, Não, é uma lista infinita, né? só quem já passou vontade de comprar um fichário sabe o que é comprar o material de escola pro filho. É uma realização. É demais. Angelita, a Vivian falou que você trabalhou com ela uma lista de sonhos, não, desejos e necessidades. Isso, Com exato. você também? Sim. Sim. E como que é isso? Então, o que acontece? No atendimento, eu trago várias ferramentas. Tanto ele vai entender qual que é o custo de vida dele, qual que é a realidade. Eu dou até sacadas para renda extra, para fazer mais dinheiro. Olha, que bacana. Inclusive comigo. Várias. Sim. Várias. Que às vezes tá próximo ao seu ambiente. Você pode fazer mais dinheiro, não só dependendo do seu salário. E uma observação que eu tenho que interromper. Ela falava assim, renda extra não é Gasto extra. Ah, não sobrou mais. Exato, porque É. o que acontece? Eu acho que teve ali um primeiro mês, um segundo mês, que, opa, veio renda extra, o que eu vou fazer? Vou gastar. É. Como assim eu não vou gastar esse dinheiro? Vou ainda voltar aí mais? pra padaria. Agora eu fiquei curiosa. O que foi essa renda extra? Não, foi fazer parcerias. Eu trabalhava CLT, eu era funcionária de um escritório, mas fazer parcerias de casos fora, que eu não fazia antes. E aí me gerou essa renda extra aí, que foi bem legal, que também foi mais um passinho para eu conseguir transicionar para carreira autônoma. Foi bem... Ai, obrigada, Angelita, você é Gratidão! Não, é brincadeira, né? Mas o que a gente pode colaborar e contribuir pro bem do outro é um E ver grande ele de uma prazer. maneira global, né? Ele pode ter Sim, outras habilidades. sim, Dá pra ganhar dinheiro com outras coisas também. Sim. Muito E assim, bacana. no meu caso, eu me deparei com a minha casa, terminei de construir aquele monte de conta para pagar. E ainda tinha um monte de coisa para fazer, mobiliar minha casa e tudo mais. E agora, a todo momento, eu tô questionando aquilo que eu preciso comprar. Eu quero ou eu preciso, né? E assim... Vira um mantra isso. Exatamente. Eu quero ou eu preciso? Então, por exemplo, eu quero comprar cadeiras para minha mesa. É uma necessidade. Ah, eu quero fazer a piscina. Não, é um desejo. Eu não preciso de uma piscina na minha casa. E aí a gente começa a questionar isso e dar foco às economias, ou até mesmo a redução de custo, né? Pra A gente você conquistar conquistar, algo exato, que faz sentido exato. pra você. A lista de sonho e necessidade vem de encontro àquilo. Às vezes você tá gastando tanto com algo que não tá te realizando, indo pro barzinho Momentâneo. quinta, sexta, sábado, São os domingo, prazeres algo momentâneo, momentâneos. e você esquece de colocar uma sombrinha no seu carro. Um exemplo muito claro. Eu mudei para minha casa, minha filha bebezinha, e agora ela já tá com 2 aninhos, tá mais independente. Eu comecei a ver que eu tô gastando com muita porcariada para ela, brinquedinho, roupa e tal, e eu preciso comprar um guarda-roupa para ela. Então, assim, eu vou começar a reduzir nesses gastos. Coloquei um monte de coisa dela para vender, né, Angelita? Fez um dinheiro, os 500 E reais. ainda fez tem um dinheiro monte de com coisa isso. A ainda renda extra eu também fiz em brechó. De vender exatamente. coisas. E umas a Angelita sacadas começou assim. a
a me ajudar também até a vender as coisinhas dela, berço, cômoda, enxoval, tudo. Pra quê? Pra eu pegar esse dinheiro e reverter naquilo que eu preciso, que é comprar o guarda-roupa dela. Então é um exemplo muito claro. Olha, o brechó lista de um bebê de 2 anos vai sair semana que vem. Ai, No Instagram da muita Vivian. coisa. Tá bom? Não percam, tem, não gente, percam. tem bastante Exato, coisa. Coisas exato. que não usa, sabe? Que a gente compra por... E bebê perde sem... Demais, com pouco demais. uso, né? Porque cresce. Muita coisa, muita Hoje, coisa. mas o que é a diferença da palavra mesmo? Se eu for fazer uma lista de desejos e... Como que é? Sonhos e De necessidades. sonhos e necessidades. Sonhos e Primeiro necessidades. explica... Porque parece que é meio que a mesma coisa. A gente confunde. Por exemplo, vamos fazer na prática? Ah, vou pegar vocês de Sim. surpresa. Peraí, gente, a gente vai fazer na prática. E aí a gente vai dar exemplos pra vocês. Peraí. Ó, primeiro eu vou entregar pra vocês uma listinha de sonho e uma de necessidade. Gente, o que acontecia com alguns clientes que eu atendia? Ele comia coxinha e Coca-Cola todo dia, além de fazer mal para a saúde dele. Aí, quando chovia... É o mesmo? Aqui da necessidade. Ah, é outro. Isso. Quando chovia, ele lembrava, nossa, eu não comprei a capa de chuva. Eu vou levar pra Então, mim é esse que eu já vou você. atualizar Vai a minha fazer de já. 2023, tá? 2023. Exato. Ano 2023, Tô com vamos lá. 2. Necessidades e precisa. sonhos. Lógico que eu preciso, eu não fiz a minha, todo ano eu faço. Gente, eu fazia isso há anos atrás e eu não lembro como que eu comecei. E ela mostra pra gente, né? Mostro. Vivian? E aí, só que eu não Mostra vou o mostrar exemplo. mais a minha, Atenção, porque virou uma tiração Caio, de sarro. Roberto, Não, você sabe vocês da lista da acabaram. Angelita, Vocês né? acabaram comigo. Eu não vou poder Você mais e usar mais ou de menos exemplo. Mogi Guaçu inteiro. E é cômica. Muito cômica. Porque boa, assim, boa. olha, tem que ser funcional e objetivo. Sim. E para que você entenda, eu até trazia a minha, né, na prática. Sim, nem um pouco discreta. Nem um pouco. E aí, teve um ano que eu fiz. Então, eu coloquei lá várias coisas que eu queria atingir ao decorrer do ano. E quando acabou o ano, eu tenho meio uma coisa assim de fazer faxina no guarda-roupa e doar o que não tá servindo ou vender. Para mim, funciona como um fechamento de ciclo ou até uma troca de energia. E eu coloquei essa questão da lista também. E aí, deixa você com mais objetivo. Por exemplo, necessidade. Você tá com 80 pares de sapato, só que você tá esquecendo de comprar meia. Toda vez que eu vou usar tênis, precisa de meia e eu E tenho você não pouco. lembra. Aí onde você vai colocar? Na lista de necessidade. Então, você vai visitando o seu guarda-roupa, você vai visitando a sua casa mentalmente. Ah, eu preciso... Seus programas, tipo... preciso viajar. Preciso É um sonho. tirar... Viajar. É não um sonho. deveria, mas não deveria. Mas ele encaixa a com a nossa necessidade. sociedade. É o Se quê? pra você é uma necessidade, Viagem. ele vai na lista É um de sonho ou é uma necessidade. necessidade? Pra mim é necessidade. Pois eu não é. consigo ficar... Eu acho que assim, ó, coloco uma essa ao necessidade. ano. Com a natureza, pra mim, é uma necessidade. Eu acho que assim, ó, não é? uma ao ano pra mim é necessidade, porque se eu não sair pra viajar, eu não consigo É. ter férias. Mas aí o que a gente... O sonho... Tem diferença com valores aqui, financeiro? Não? Ou com busca? Não. Você pode ter um sonho... É o seu critério. Não... Por exemplo, você pode comprável. ter... Exatamente. Entende? Só que isso vai te... Porque um sonho não comprado, você precisa galgar... Tangível, né? Tangível. Você precisa galgar ferramentas para isso. Por exemplo, eu preciso organizar minha agenda para que eu saia de férias em novembro. Então, você vai colocar aqui na lista de sonho, na lista de necessidade, se programando para novembro, porque aí você precisa fazer tarefas, você precisa elaborar para que você consiga atingir. planejar, Se né? planejar. É uma maneira Quanto de que a gente você vai colocar? planejar. Pra cada? Eu acho que pra a ser gente mais pode- rápido. E, por exemplo, a lista de necessidade. Gente, eu sou muito no 440. Aí, o que acontece? Eu esqueço do óbvio. Então, eu coloco na minha lista coisas para eu lembrar. Por exemplo, ir no dentista. Para mim, vai na lista de necessidade. Eu quero, por exemplo, uma mala de viagem, porque a minha tá tão surradinha.
É uma necessidade. Pra mim é uma necessidade. Aí eu tô dando exemplos pra vocês, tá? Por exemplo, a lista de sonho minha é fazer a cobertura da garagem da minha casa. Porque a minha garagem, ela tá funcionando. Eu já tenho a casa. Então, a cobertura seria um plus na minha casa. Não é uma necessidade. Eu posso viver sem ela. Aí, por exemplo, cruzeiro de navio. Tudo bem, fazer uma viaginha pode ser a necessidade, né? Aí um cruzeiro. Mas pode ser um sonho. Por isso sabe? que o cruzeiro vai na minha lista de sonho. Um sonho. Sim, exato. Por isso que o cruzeiro vai na minha lista de sonho. Então, eu dei alguns tenho viagens que exemplos são para sonhos vocês, para vocês aí mentalmente listar elas. Sim. E durante 12 meses você encaixar uma necessidade, um sonho dentro do determinado do mês. Por exemplo, aqui na lista tem a necessidade e a descrição da necessidade. A categoria, vocês podem colocar o... Nossa, eu escrevi na linha inteira, nem li. Ó a A situação. desatenta. Eu tô nervosa que fizeram isso. Mas isso daqui não é uma coisa comum. Quando ela me chegou, eu nunca fiz. Não, gente. eu até Nunca coloquei tinha em outro feito. momento essa lista, porque vários clientes meus não conseguiam produzir. De cara, você... Eu não tenho sonho. Isso. Eu não tenho sonho. Necessidade, eu não tô precisando de nada. Aí a pessoa ia na loja de roupa, aparecia com 5 calça jeans. Ah, mas eu tava precisando. Se você tivesse precisando, você tinha colocado na sua lista de necessidade. Não, exatamente. E essa lista, ela é pro ano. Como que ela é? Ela é pro ano. Então eu vou faço pro ano. visitá-la em dezembro e vou listar o que deu certo e o que Aí não que deu. tá a sacada. Você vai revisitá-la regularmente. Pra me lembrar. Mensalmente, pelo menos. Isso! Porque são metas, Porque né? aí você programa, por exemplo, São eu vou metas. eu vou comprar minha mala de viagem, vou olhar minhas finanças, quanto ela vai estar mais organizada. Eu terminei de pagar lá a sandália que eu comprei em 3 vezes em determinada loja. Então, eu vou comprar a sandália termina em maio, eu vou comprar minha mala em abril. E aqui, ó, no prazo, as meninas vão colocar em abril. Quanto que eu estou disposta, ou eu pesquisei no mercado, quanto que tá valendo essa mala de viagem? Tá valendo lá R$300. E assim com os itens da minha lista de necessidade. Então, aí quando você atingir, você vai dar um ok. E no final do ano, você vai analisar quantos itens da sua lista de necessidade você atingiu. Porque aí você passou pelo processo de ter consciência das suas finanças. Quanto que você ganha, quanto que você gasta. E onde gasta. E onde gasta. Porque não importa o quanto que você ganha. Você pode ganhar R$100 mil. Se você não tiver disciplina na educação financeira, você vai gastar 110. Exato. Sim. Então, é como você gasta. Sim. Então, você tem clareza sobre isso. Você fez um planejamento. E, gente, não é para ficar fazendo conta todo dia, toda semana. É confortável para você visualizar suas contas uma vez por semana, por 15 minutos? Ok. Não, Angelita, para mim funciona a cada 15 dias. Não, Angelita, para mim funciona uma vez por mês, porque aí eu já deixo tudo agendado, eu já coloquei mentalmente quanto que eu vou gastar de lazer, quanto que eu vou gastar de supermercado. Tudo bem, mas você tem que olhar para as suas contas. Você tem que planejar, porque senão você faz tudo de uma vez, acaba virando do ano inteiro. Não, Eu tô aqui empolgada. Eu fiz um. Faz Não, 3 anos, gente, que eu cobro ela dessa lista. Mas peraí, ó, eu converso com o Regi todos os dias. A gente se questiona. Toda vez que a gente pensa em comprar alguma coisa, a gente já se pergunta: é sonho ou é necessidade? E eu já falei pra Angelita, toda vez eu vou falar pra ela, eu preciso, é sonho. É necessidade. Então eu já Agora tenho você que dar tudo na minha consegue cabeça, filtrar. mas eu preciso pôr no papel. Tá. Eu gosto de papel. Porque se você se organiza, a educação financeira não é para você deixar de ter coisas. Ao Não contrário, é para você Exato. deixar de fazer coisas. É pelo contrário.
é para você fazer muito mais. Mais de uma maneira que você deita no travesseiro e dorme tranquila. De uma maneira que você não pague 2 vezes aquilo que você queria. Perfeito. Muito bom. Vamos começar? Qual que a gente começa? Tem ordem? Pode falar os dois, cada um? Pode. Posso começar? Pode? Depois você vai fazer mais, tá? Tá bom. Ela vai dar um exemplo só. Eu coloquei na minha lista de necessidade trocar a torneira da cozinha que tá vazando. Ok. E ela tá vazando faz um tempo, um pouquinho ali no cantinho. Mas vai aumentar a conta de água dela, gente. Eu não gosto de ficar pagando conta toda. Não, ela não vaza, ela não tá vazando. Ela, quando Mas abre, quando abre pra lavar louça, pra usar, Tá. embaixo assim dela ali, onde ela tá saindo um pouco de aguinha ali. Então tá vazando. Mas aí quando fecha, ela acaba para. tudo. Tá, entendi. Mas não era pra sair água ali. Porque irrita. aí ela molha a pia. Mas sabe o que acontece? Aí passa mês, entra mês, ela esquece de E comprar é uma a coisa torneira. simples. E se ela vai criar como hábito e outra, ao decorrer do ano, você vai acrescentando, Sim. né? Sim. E não se culpe ou não se cobre se você não ter atingido todas as suas listas de verdade. necessidades e sonhos. Vai por importante é porcentagem. Isso. Vai por Tudo bem. porcentagem. E ó, amiga, coloca aí na sua lista de necessidade também, ó, Ah. Tupperware, pra você poder devolver os meus. Que ela vai em casa, É uma aí exposição ela leva a isso daqui. comida e não devolve os meus. É um sufoco essa casa aqui pra Tupperware. Olha, ela colocou. Ah lá, Comprar viu? Tupperware. Certíssima. No seu guarda-roupa não tá faltando nada? Tá, Ai, boa. Meu O guarda-roupa que tá faltando no seu guarda-roupa? calcinha. Ok. Sutiã. Eu preciso comprar essas coisas de verdade, gente. É necessidade, é real. É necessidade. Tá vendo como tem necessidade. coisa? Tirar o sarro da minha lista. Eu vou ler a minha Ai, lista o do Roberto, passado. você vai assistir esse podcast, você sabe do que eu estou Porque falando. lá tinha calcinha, tinha pintar o portão, tinha torneira. Só que, assim, eles tiraram o sarro porque não tinha uma ordem. Como se tivesse padrão, não é assim também, gente? Ó, a minha lista de necessidades de 2022. Ai, senhora, ela vai falar isso Vou falar. no podcast. Foi vitamina C para o rosto. Ai, comprei em dezembro, esqueci de colocar aqui, gente, Ai, ó. meu Deus. Então, Angelita, conclui. você já fez? O quê? Você já Não, eu não vou conferiu? fazer perto de vocês. Não, então nós vamos te cobrar agora, porque a gente tem tá acostumada calcinha, só ela você cobrar a já gente. tem, Ó, eu comprei em fevereiro. Ó, roupa de academia eu tava precisando. Eu comprei em março e depois eu comprei em junho. Jogo de panela, eu tava precisando de jogo de panela. Eu comprei. Ai, eu tinha experiência. Deixa eu ver. Jogo de lençol minha mãe me deu. Tá Eu tirei vendo? daqui. Que economia. Ah, pintar o portão. Ainda falta, né? Um pedaço lá. Porque eu peguei o funcionário dela. Só que, nossa, a Joãozinho pistola do tá com rapaz não problema de funcionava, pistola. gente. Eu chamei o menino pra dar uma Pintada. pistolada lá em casa. Não funcionava a pistola do menino. Ó, pintura externa da casa eu não fiz. Mala de viagem eu não comprei. Ai, dentista, eu não fui. Isso é tudo do ano passado. Isso é do ano passado. Então, você vê que eu não atingi todas as minhas. Mas a maioria Aí, o que você- acontece? Eu vou replicar Pra para próxima. 2023. Se ainda for... Sim, se porque, ainda por precisar, exemplo, se olha, ainda aqui quiser. eu tinha colocado cortina pra sala de casa. Eu não sei se eu quero mais. Uhum. Porque se eu fizer a cobertura da Não vai garagem, precisar. vai tampar aquela claridade. Uhum. Então, vai mudando, Tá. né, a necessidade, ou você vai replicando. A do sonho. Eu tinha colocado pra colocar uma TV no quarto, eu já não quero mais. Ai, boa, acho. Pronto, já não quero mais. A cobertura da garagem continua, a cobertura do fundo continua. O sofá eu comprei, foi a melhor aquisição que eu fiz. Teve Ela até é uma louca, festa gente. de... Deixa eu ver. De novo, Teve, eu fiquei teve. sabendo dessa festa. Eu não tava presente. Ela fez Mas eu ir acabaram com lá, o ela sofá. fez eu ir na Eu casa fiquei dela pra ver o sabendo. sofá dela. Da filha As dela. outras sofá é coisas eu bonito, não vou já contar, conheci. não. Ó, viajar eu fui em abril, pra mim tá na lista de sonhos. Você Fui foi em abril, comigo, foi em Rio. julho. Nós fomos pro Rio de Janeiro, você foi Foi em comigo. julho, ó. Não, foi em abril. É, Essa carnaval. aqui foi em abril. Bom, vou falar a minha, Vai. do sonho. Do sonho eu coloquei ir mais vezes pro Rio de Janeiro esse ano. Ai, que delícia. Legal. Esse ano, ano passado, eu fui 3 vezes. Porque sua filha tá Mas é morando que a minha lá, né? filha tá lá. Sim. E Faz é uma sentido. necessidade, gente, eu preciso vê-la. Uhum. E aí eu tô tentando, só que para isso eu tô organizando meu trabalho aqui para conseguir
ter a disponibilidade da agenda de ir mais vezes sem precisar ir com caráter de férias. Sim. Então, eu tô mexendo em muita coisa para conseguir Isso. ter essa possibilidade, inclusive Porque de se você trabalhar vai lá home consultando, office. você vai se organizando para isso. Então eu queria ir mais vezes para ficar mesmo mais perto da minha filha. Sim. Você sabe que uma coisa que eu entendi nisso, dessa lista de necessidade de sonho, é que, assim, colocar a intenção. Porque, às vezes, a gente fica, e falando de mim, de novo, né? A gente fica tão perdido, tão na rotina, tão no automático, que a gente não coloca a intenção. Intenção clara E aí em não alguma faz coisa. sentido, né? Exato, O porque porquê você nem dessa sabe meta, o que né? você quer, exatamente. Mas, Entendeu? gente, Então, essa nisso é você uma já das foca a sua ferramentas que eu intenção. trago. É. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem o perfil financeiro, tem a roda da vida, Mas deixa eu tem falar a da meta, minha metinha, de- metão. E como atingir isso? A gente vai traçando planos que façam sentido pra você Sim, e que você personalizado. consiga atingir essa necessidade, esse sonho e mudar esse padrão. Perfeito. Fala, Luli, o que você Ó, eu colocou aí? fiz pouca coisa, porque assim, eu vou depois Você preencher. vai fazer em casa? Eu vou fazer em casa. Ah, eu tô tá? aproveitando o momento. Eu tô vendo, Eu só a vida é viajando, me esperando. A Olha. gente vai ter um podcast só pra ela ler a lista dela. Vai. Pode Ó, preparar. hein? a minha lista de necessidade, eu coloquei como exemplo trocar meu notebook por um novo e bom, porque assim, é uma necessidade pro meu trabalho, eu uso bastante, e aí o fato de já ter um e dele estar bem funcionando, eu vou postergando, mas é uma necessidade. Aí você E aí- pode construir já um valor pra você ir guardando, pra você Pra eu chegar colocar e nisso, comprar verdade. esse notebook. Sim, exatamente. Pra hora que eu tiver a oportunidade, né? Sim. Que é aquilo que você falou de A reserva reserva de oportunidade. emergência, o colchão financeiro, Não é a mesma coisa. ele é uma reserva de oportunidade também. Por Tá. exemplo, eu comprei o meu carro com a minha reserva de emergência, que virou uma reserva de oportunidade. Sim. Eu comprei a minha casa desse jeito também. E tudo é possível, gente. Isso tudo eu ganhava R$1.800. O que é reserva de emergência? É você ter um percentual do seu custo fixo guardado. Do custo Por exemplo, fixo. do custo fixo. Por exemplo, eu preciso para viver R$3.000. Com as minhas contas. Mensal. Isso. Mensais. É. Aí, por exemplo, você vai ter ele guardado esse custo vezes 12, esse custo vezes 6. Mas, gente, eu não burocrático, não Burocratizo. Exatamente. Porque se você conseguir ter um mês De folha. do seu custo guardado, para quem era endividado, para quem não via onde estava o dinheiro, ok, é um caminho. Sim, Porque é um daí, no começo. caso, por exemplo, de eu perder o meu emprego, Isso. Um problema de eu saúde, tenho aquele né? valor ali Tem. para ganhar um tempo até eu conseguir me organizar. Exato, por isso que o ideal é você ter ele 6 Mais meses. vezes. Mais Mais meses. meses. E Mas aí, é um quando processo. você diz que ele vira uma reserva de oportunidade, é, por exemplo, a Luli, hoje na internet à tarde, vê o computador que ela precisa Aham. por metade do valor. Isso. Ela pega Exato. e compra. Isso, Isso. e depois se organiza para Exato. repor o colchãozinho financeiro dela. Entendi. Perfeito. Entendi. Porque, Pegando a olha só, carona. exatamente. Aham. É isso, né? Uhum. E aí, de necessidade, pegando a sua carona em guarda-roupa, comprar pijama. Acabei de pensar. É uma necessidade também. Porque são essas pequenas coisas que a gente Você não vai se lembra. atentando. Você não lembra. E aí, como sonho, eu coloquei a minha casa própria. Então você quer comprar uma... Queria, esse ano. Mas é dar o start, Uhum. né? Porque também a gente tem que entender... O sonho, pelo menos na minha visão, é algo assim que ele é mais... o tempo de processo, de semente, de processo, de colheita, talvez seja maior. Talvez não seja o prazo de 12 meses. Então, assim... se Aí não você a vai casa colocando toda, na o outra começo, lista. isso. Mas eu acho Mas assim, ó, que startar. se tá aqui, Startar. ele vem pra boca e você Vai no coloca no papel, papel, exatamente. ninguém te segura, É gente. isso. Porque pra mim era um sonho muito impossível ter uma casa própria. Ó, eu paguei minha faculdade sozinha, eu criei meu filho sozinha sem pensão, ganhando R$1.800. É possível. Como que ia comprar uma possível. casa? Ah, Eu queria tanto que eu deixava de fazer coisas para guardar minhas férias, para guardar meu 13º. Sempre estava fazendo renda extra, porque, gente, é impossível, mas
Mas uma hora vai acontecer, Acontece. como aconteceu. Acontece. Então, esteja preparado, porque a oportunidade ela vai vir. É isso. Tem que Ela vai começar a mudança pela É, cabeça, né? Sim, a Pelos oportunidade vai vir. pensamentos. Tudo é possível. Quem diria que eu teria uma Estaria- faculdade, criaria um filho, Estaria teria no um carro, uma moto. podcast. Exatamente! Falando sobre a sua profissão Gente, maravilhosa. tudo é possível. Luta pelo seu sonho que você consegue. E Bom, aí, meu livro menina? tá pronto, É, gente. é, Eu peguei tô esse bem. momento Foi pra Gente, mais 5 meu horas de livro. podcast. Vocês estão com pressa? Mas assim, ó, eu comecei, eram coisas que estavam na minha cabeça pra fazer essa lista de sonhos e necessidades de 2023. E aí eu coloquei um aqui que tem Você é muito organizada, Vivian. Sou. Tem até o valor já, gente. Ela Virginiana, sabe. Nossa, bem. organizadíssima. Exatamente. Parabéns. E aí, um que faz com relação ao outro pra gente tentar, você me ajudando também a identificar se é sonho ou necessidade. Mas ó, vamos lá. Guarda-roupa da minha filha. Necessidade. Ela tá sem a cômoda porque eu vendi e eu preciso comprar o guarda-roupa dela. A categoria, papapá, isso aí eu não vou entrar em detalhes. Isso. Um quadro de decoração. É sonho? Não é necessidade. Eu consigo ficar sem Sem esse o quadro, isso. Entendeu? Boa, É, Isso mesmo. Agora outra coisa. Trocar a película do carro. Trocar a película do carro. Sim, posso falar? Ai, vou pôr aqui. Eu também vou É uma por aqui. necessidade. A loja Por trocar já o celular. tem celular. Trocar o Tá vendo? celular. Meu livro aqui tá inspirando Tá, todo mundo. isso na é verdade. Apesar que a minha não anda muito boazinha, não, ó. Já tá abrindo aqui. Tá vendo? Ó, trocar a película do carro é uma necessidade. Eu preciso porque é um fator de segurança. Trocar o carro não é necessidade, é um sonho porque meu carro tá atendendo as minhas Mas aí que tá, necessidades. vira uma necessidade também. Por quê? A partir do momento que ele tá dando prejuízo, a partir do Isso. momento que ele não tá atendendo a minha Interessante. necessidade, aí ele pode transformar. Ele Mas pode é igual- entrar na lista eu de tô usando sonho de exemplo, e tá na lista vendo? de necessidade. Gente, quem Porque quiser um você livro, precisa. Ó, conte comigo. Autoria Vivian Cassiana, mentoria Angelita. Mas, ó, uma coisa interessante. A Angelita, quando a gente procura ela dá a sugestão pra gente, ou fazer no papelzinho, o controle financeiro, ou fazer através do aplicativo. A partir do momento que você lança tudo no aplicativo, tem um histórico ali, ela consegue projetar isso pro futuro. Então, por exemplo, eu sei que as minhas contas vão diminuir em X lá em abril. Aí eu consigo olhar Você se para organiza pra essa isso, lista com e outra falar, perspectiva. tá, Isso. exatamente. Uhum, E já se programou. essa projeção é muito bacana. E isso acaba, isso está acontecendo muito comigo. Eu sei que a partir de abril, com com tudo, eu sei que vai me sobrar tal. Eu começo a pensar o que é mais necessidade. O Só que é hoje ela mais compra com um sonho. propósito, com Exatamente. inteligência. Você já pegou pessoa com uma depressão muito, numa situação assim, Depressiva. Já. muito ruim? Você foi percebendo a angústia diminuir, a ansiedade? Sim, Por nossa. conta de estar colocando em ordem Eu a já vida percebi as financeira. duas situações. A pessoa que estava nesse quadro, e eu fiz de tudo, inclusive até motivar a pessoa e tal, e ela não startou, né? Ou deixou a pessoa mais deprimida. Ou Tipo, olha, inclusive sábado eu tava conversando com a esposa de um cliente meu, eu falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer pra ajudar ele. Pra mim não tá mais na minha alçada. Exatamente. Toda a proposta que eu trouxe pra ele, ele arrumou 3, 5 problemas. Então, e às vezes precisa encarar. Aí não é você que tem que Sim, encarar. na verdade, Aí, e sim, eu falo, tem que olha, encarar. vai O primeiro para passo vai para o passo é- profissional. E a gente Psiquiatra, passou por isso. psicanalista. Sim, exatamente. O processo Estamos é vivas. esse. E a gente tem que aprender, eu acho, em tudo na vida, a aproveitar o processo mesmo, né? Eu ia falar curtir o processo. Você não vai curtir o processo Uhum, o tempo inteiro, entendeu? Mas você tem que respeitar. Existe um processo. Mas olha só. Era agradável? Não. Gente, é coisa de você, tipo, renunciar e, pô, chorar mesmo, sabe? Tá lá se no for banho preciso, e dá uma choradinha. Mas não era chorar por causa de mim, não. Era pra chorando o que ela fez com a exato, porque própria as vida minhas dela. escolhas eram erradas, Entendeu? exato. E aí Mas eu tava olha, você arcando vai com as alcançar consequências. o sucesso, ou você vai alcançar o seu objetivo. Uhum.
Rotina. É Com constância. processo. Disciplina, Hoje, né? quantas Processo. vezes você olha para suas finanças? Uma vez por semana? Eu olho toda semana, eu Toda olho. semana? Olho. Se não toda semana, quinzenalmente eu olho. Que antes você não olhava. E antes eu não olhava nada. E Porque- outra, hoje eu escolho muito mais. Então, assim, eu não tenho nem que sempre estar ali fiscalizando, porque eu sou organizada, entendeu? Você Então, as sabe minhas que coisas contas estão já caminhando do jeito que você quis, Isso. do jeito que você planejou. justo. Antes eu tinha que olhar muito mais, talvez pela minha descompensação Sim, mesmo. mas o que acontece? A partir do Fiscalizar, né, momento que fiscalizações. você criou Isso. uma rotina, uma constância, É o o processo, sucesso, gente. o resultado, ele vem. Nós passamos, É que nem né? você vai para uma academia, não adianta você querer É. o sucesso no primeiro mês. E- Tudo é e- treino e- também. E também Tudo é tem treino. essa sacada, né? Aquele momento que você me pegou fragilizada com aquele maremoto de problemas. Não dava e para contas. enfiar a informação nela. Não, e assim, a Angelita, a primeira coisa que ela falou, calma. Calma, que o que você investiu é investimento e é algo que você tinha que fazer na sua vida. Daqui a um tempo você vai estar livre, e aí você vai poder fazer as outras coisas ou gastar com tantas coisas. Então, você melhorou a minha ansiedade muito, muito, muito. assim, Mas eu já peguei horrores. cliente que no primeiro momento, e por isso que eu falo, olha, me reporta, tá? Me avisa como que você tá. Que ela não era endividada, ela só queria aprender a lidar melhor com as finanças e criou uma certa angústia, uma certa ansiedade. Aí eu venho, acolho e Vai tudo dando bem. ferramentas conforme a pessoa Sim. também. Não é que aceita, Sim. mas que é aquilo Que que você falou. funcione pra Tem pessoa. momento, tem coisas que eu não podia colocar pra ela naquele Não momento, dava. porque não é. Porque eu percebo Precisa quando eu posso dessa falar. sensibilidade, né? Precisa. Angelita, Mas eu peguei cliente que tava assim, ó, com antidepressivo, sem dormir, assim, ó, descabelado. Hoje ele tá endividado, hoje ele tá pagando todas as contas em dia, ele é um comércio. Todas as contas em dia, ele tá pagando um percentual do endividamento dele e ainda tá guardando 2% do faturamento dele diário. Nossa, que fantástico. Nossa, sucesso. gente. Sucesso. Nossa, eu fico radiante pela Ah, pessoa. legal. É. Hoje ele dá risada, ainda dou umas broncas. Teve um dia lá que eu dei umas brigas lá com ele. Ele só me gera, Angelita tá judiando de mim. Mas Isso, tava na Julia, a brincadeira. palavra judiando. E com dor, que é o que a gente falou agora há É. pouco, a gente não quer sentir dor. Só que eu né? tenho Mas certeza que ele é A gente outra não quer pessoa. sentir nada de dor, e a dor faz parte Faz. né, dos Faz nossos parte, faz processos. parte. Quando a gente quer Lidar. se tornar uma pessoa Sim. melhor, a Sim. gente dói Pra pra nossa poder... melhor versão É. acontecer. Aonde que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram, é muito novo, né? O meu perfil profissional veio de encontro aí com uma necessidade, porque eu comecei a minha carreira com as indicações de pessoas que eu já tinha trabalhado, né? E é uma profissão que eu tô, como que fala? Criando uma persona, né? Uhum. Conforme a necessidade do cliente. Uhum. Então, eu estou hoje no Instagram, com o @performance financeira, Angelita Performance Financeira. A gente vai colocar- sigam, Isso. Então, ele é novo, mas a gente vai estar gerando bastante conteúdo, levando bastante tema aí pro pessoal. Uhum. É um perfil novo, mas quem cuida desse perfil tem muita experiência, não é? Sim, sim. E as meninas? Olha, recomendo, agradeço. Eu sou muito grata à Angelita na minha vida, assim mesmo, em muitos aspectos. Viramos amigas, nos conhecemos assim, de uma maneira casual, né, na academia. Viramos amigas. Hoje eu posso dizer que é uma grande amiga. Obrigada. E ela veio com esse plus na minha vida de, assim, me abrir conhecimento, de expandir meu conhecimento para a questão da educação financeira. Recomendo, tá sendo, né? Não acabou e eu desejo que permaneça por muito, muito tempo próximo, me ensinando, me amparando, me inspirando. E vocês estão passando esse conhecimento pra frente. Com né? certeza. Essa experiência de Exato. vocês. Eu recomendo muito. E falando, eu acho que deve ser um assunto que aparece muito quando vocês estão com os amigos de vocês. Sim, Né? Porque a justo. gente quer propagar Sim, sempre o que muita deu certo na gente. vida da gente. Exato. Né? Muita gente conhece a Angelita Cuidado. já. Exato. Gente, Já ouviu mas falar. Eu tenho que agradecer a muitos
teve vários momentos aí que eu aprendi com você. Que gostoso. você me acolheu, que você me ergueu. Porque a gente não é de ferro. É lógico que eu procuro chegar com um sorriso alto astral. Nós somos né? humanas, mulheres humanas. Mas, e a Vivian tem essa sensibilidade, esse acolhimento, assim, incrível, né? Obrigada a você por fazer parte da minha vida, por estar na minha vida. Obrigada a você por ser essa pessoa, essa profissional e essa empresária tão preocupada, acolhedora e cuidadora. Obrigada. Porque eu tô dentro da empresa dela, eu sei como que ela cuida dos colaboradores dela, do carinho, da preocupação, sabe? Da responsabilidade. Porque ali ela não tá alimentando só X bocas. A YZ... São sonhos, né? São sonhos, né? Muito mais. Obrigada, Miki. E obrigada a você, Elaine, pelo espaço, né? E a oportunidade da gente trocar essa ideia que é muito... Uma delícia! Obrigada pela produção. Parece que é um exercício de cabeça, mas não é, gente. É legal falar sobre educação Estou à financeira. disposição para outros Eu assuntos. também, eu adoro. também. Vamos eu tô falar louca sobre ser pra te mulheres, pegar, viu, Elana? consumistas. Né? Assunto que não não falta. acaba, Assunto é. não falta. É. Muito legal. Vou te pegar. Oi? Será a próxima. Te aguardo. Deixa eu arrumar um lugarzinho na minha agenda. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Muito legal Parabéns. a muito iniciativa. Legal, muito Que gostoso. bom que a gente tem um espaço agora, né? E é pra muito falar sobre acolhedor, muitos né? assuntos. Não, e que bom que tem uma pessoa assim, olha, tão visionária, É. acolhedora e que, não tem, então eu vou fazer o meu. Porque eu É, quero também parabéns pela ajudar atitude. o outro, eu quero também levar informação, eu quero instigar o espírito crítico das pessoas. Questionamento. Mas não para ter, assim, discussão. É para ter conhecimento, debate. Obrigada a você também por estar na minha vida, por fazer parte da minha vida. Eu só desejo muito sucesso para você e que Deus acabe te iluminando sempre, te guiando e te inspirando aí pensar cada vez mais fora da caixinha, né? As loucas, né? Que Obrigada, levam o amiga. bem pro mundo. Obrigada. Eu acho que pra gente fica uma reflexão, né, de como que a gente está cuidando do nosso tempo, porque quando a gente fala do dinheiro, a gente também está falando do tempo, está falando das nossas emoções, e que a gente, enquanto pai, mãe, amigo, que a gente possa instruir, né, as pessoas que estão ao nosso lado, que eu possa entender que o meu processo dentro da minha maternidade, da minha paternidade é muito importante para que o meu filho não aprenda tão tardiamente esses assuntos como aconteceu comigo e que a gente possa falar mais sobre dinheiro, cuidar melhor dele para que a gente tenha mais tempo e mais saúde emocional. Perfeito. Muito obrigada! Um beijo! Tchim, Saudade, meninas! Sede demais! Sede demais!